Então, Levítico 19, se você não tiver a Bíblia aí com você, enfim, tiver com preguiça de procurar, Levítico 19 está escrito ali no telão também. E diz assim: quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, e nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deixa eu pegar o meu negócio aqui, senão vai dar ruim. Cara, a gente está falando sobre uma nova cultura. Uma nova cultura. E tem sido tão bom, eu não sei se você está curtindo, cara, eu acho que qualquer série que tenha Gabriel, Camila e Timóteo não tem como ser ruim. Não, tem como ser, pela reação da galera, tem. Mas, estão vivos aí, galera, pelo menos. Vocês gostaram do Timóteo aqui? Foi legal o Timóteo aqui? Cara, para mim, qualquer série que tenha Gabriel, Camila e Timóteo, eu estou ouvindo. Não importa o tema, eu estou ouvindo, porque eu quero saber o que essas pessoas têm para falar. Então, tem sido muito bom, cara. A gente tem discutido um pouco sobre qual é essa nova cultura que Deus propõe para a gente. Qual é essa nova cultura do céu, essa cultura do reino de Deus que nós fomos convidados para viver e nós fomos convidados para trazer para a terra. E hoje eu quero continuar em cima disso e eu quero falar sobre criando margem. Uma nova cultura é uma cultura em que a gente cria margem. Criando margem. Cara, eu ouvi essa expressão 4 anos atrás, da pregação de um cara chamado Joe Abel. O pastor Joe Abel é uma das minhas maiores referências. E eu tive a oportunidade de assistir esse cara ao vivo pregando, e no meio da pregação ele falou um ponto lá que era exatamente isso, criando margem. E aquele conceito me marcou tanto, 4 anos atrás, que eu lembro até hoje exatamente do que ele falou, e exatamente assim, quase que palavra por palavra, quais foram os exemplos que ele usou. E cara, aquilo me fez repensar a forma como eu levava a minha vida. É óbvio que, enfim, a gente está sempre aprendendo, estou longe de ter dominado esse assunto, mas, cara, isso me marcou tanto. Me marcou tanto. E quando o Gabriel falou assim, cara, você pode falar sobre uma nova cultura? Eu falei, eu sei exatamente o que falar. Porque foi exatamente esse conceito que fez a minha cultura, a cultura da minha vida, a cultura que eu escolhi viver, virar de ponta cabeça. Sabe, quando eu olho e eu percebo a cultura que está perto da gente, cara, à medida que eu vou vivendo nessa loucura toda, eu percebo que a gente vive num mundo, ou vive numa cultura que demanda cada vez mais da gente. Você sente isso? Você sente como se o mundo, né, que está lá fora, ou a cultura que está lá fora está te cobrando, ou te cobra mais do que você tem para oferecer? Eu não sei se você já passou por essa frustração de falar assim, cara, eu não tenho mais como dar. Tipo assim, eu literalmente cheguei no meu limite, eu não consigo mais fazer o que você está me pedindo. Você quer ver? Coisas muito simples do nosso dia a dia que mostram isso. Quem aqui dorme menos de 8 horas por noite? Quem dorme menos de 6 horas por noite? Quem dorme menos de 4? Não, mentira, brincadeira. Cara, a gente naturalmente, é padrão, 90%, 95% levantaram a mão. A gente não dorme mais de 8 horas por dia. Por quê? Ou porque a gente está super atolado na faculdade, ou porque a gente está super atolado no trabalho, ou uma combinação dos dois, para quem está estagiando. Né, Caio? O Caio outro dia falou assim, cara, eu estou ferrado, meu estágio é de 4 horas, eu fiz 10. Eu falei assim, vai com Deus, amém. Cara, ou então porque no tempo livre que a gente tem, a gente está tão consumido vendo Netflix, Instagram e sei lá quais outras 500 coisas que a gente vê. Tem tanta coisa demandando a nossa atenção, tem tanta coisa chamando a nossa atenção e brigando pelo tempo, que quando a gente percebe, já são 1h da manhã e a gente tem que acordar às 6. Outra coisa, cara, você já viu aquela galera de 5 cartões de crédito, 6 cartões de crédito? Aquela galera que, tipo assim, cara, vamos lá, ó, eu ganho X e eu quero comprar isso aqui que vale 10X. Então, se eu parcelar em 38 vezes nesse cartão e usar o outro cartão para pagar a fatura desse cartão e conseguir conciliar a data de pagamento do vencimento do cartão com aquele terceiro cartão, talvez eu consiga pegar um empréstimo do banco para pagar o primeiro cartão que estourou e eu paguei com o segundo cartão que também estourou. E aí você começa a virar uma bola de neve. Você já viu isso? Fala assim, cara, por quê? Porque a gente é pressionado, a gente é demandado tanto financeiramente hoje em dia,
que a gente começa a falar assim, cara, meu salário não me basta mais. Então agora eu preciso ter o meu salário mais o cheque especial. Eu preciso ter o salário, o cheque especial, mais o crédito do banco, mais o cartão de crédito, mais um monte de coisa. Tem gente que ganha mesada da mãe que ainda está tipo assim, vocês vão chegar, vocês vão ver. Ou então, cara, você conhece aquelas pessoas que estão tipo assim, constantemente estressadas? Já viu aquela galera que tipo assim, 24 horas por dia, 7 dias na semana, a pessoa está sempre estressada. Se você me conhece, você conhece uma pessoa, prazer, eu. Cara, tem gente que está sempre estressado, está sempre no limite da paciência, está sempre no limite da tolerância. Por quê? Porque o mundo demanda tanto emocionalmente da gente. Esse mundo, essa cultura que a gente vive, demanda tanto emocionalmente da gente. A gente está sempre no limite, a gente está sempre no limite da paciência, a gente não gosta mais de pegar fila, a gente reclama se alguma coisa atrasou 5 minutos, a gente, não tolera mais se alguém é grosso com a gente já responde de novo, porque a nossa cultura é uma cultura que demanda tanto da gente, e a gente acaba entrando nesse ciclo, e a gente compromete tanto o que a gente tem, todos os recursos que estão na nossa mão, para satisfazer essa cultura, que aí a gente começa a entrar num estilo de vida, que é um estilo de vida que não respeita os nossos limites. E é por isso que eu gosto desse texto de Levítico 19, e na verdade não só esse texto, esse conceito que Deus ele apresenta para o povo, na época na forma de uma lei, mas que se você olhar ele aparece algumas outras vezes na Bíblia. Esse texto, essa lei de Levítico 19, é a mesma lei que aparece lá no livro de Ruth, quando Ruth, sem ter o que comer, vai catar as migalhas que sobram no chão. Se você ler Ruth capítulo 2, você vai ver isso. O pessoal que estava colhendo a plantação vai na frente e Ruth vai atrás catando as migalhas. Exatamente com base nessa lei. É por isso que ninguém expulsou Ruth do milharal. Você imagina, se hoje alguém vai assim atrás de você, você deixou 50 centavos cair no chão, a pessoa abaixa e pega. Era basicamente isso, assim, era o equivalente disso. Por que ninguém nunca expulsou Ruth dali? Por que Ruth continuou ali até o ponto de conhecer Boaz e ter sua vida transformada? Porque existia essa lei de Levítico, que protegia o pobre e o estrangeiro. E Ruth, na verdade, era pobre e estrangeira. Então, assim, ela estava basicamente 100% qualificada para estar ali. Essa lei também aparece em outro momento, em Lucas 6, quando Jesus está com os discípulos caminhando, os discípulos sentem fome, é um sábado. E Jesus fala assim, cara, existe um lugar que eu consigo arrumar comida para vocês no sábado. E ele entra numa plantação. E a Bíblia fala que os discípulos começaram a pegar, começaram a pegar comida e descascar com a mão e comer. E aí os fariseus vieram reclamando com eles que supostamente descascar era trabalho. Enfim, aí começa toda uma história que não tem nada a ver com essa. Mas por que aqueles discípulos conseguiram achar acesso à comida? Porque existia um princípio, existia uma lei dada para o povo lá em Levítico que falava assim, olha, cara, você tem uma plantação, você não vai exceder o limite da tua plantação, mas você vai criar margem para que nessa margem você possa dar aos pobres e você possa dar ao estrangeiro. Sabe, esse mundo que a gente vive, essa cultura que a gente vive, ela demanda tanto da gente. E ela força a gente tão além do limite da nossa capacidade. A gente fica tão longe do nosso limite, que quando alguma pessoa chega perto da gente e precisa da nossa ajuda, a gente simplesmente não tem o que dar. Quando alguém está triste, quando alguém está desesperado, quando alguém está precisando de um pouquinho de amor, um pouquinho de carinho, e ela chega perto de você, você já está tão estressado, porque você já passou tanto do seu limite emocional, que você simplesmente não tem amor, não tem paciência, não tem para poder estender a mão e falar assim, cara, você está precisando desabafar, você está precisando de um pouquinho de amor, eu tenho, vem até mim que eu vou te dar. A gente vive tão além do nosso limite do tempo, que às vezes as pessoas estão desesperadas atrás da gente, a gente simplesmente não tem tempo de sentar e conversar com elas, de sentar e responder um WhatsApp, cara. A gente entra num ciclo que o tempo é tão escasso, o tempo é tão raro, que a gente não tem tempo mais para as pessoas. A gente tem tempo para atividades, a gente tem tempo para estudar, a gente tem tempo para trabalhar, a gente tem tempo para cumprir a escala da igreja, mas a gente bota todas essas coisas na nossa agenda e a gente esquece de deixar tempo para pessoas.
Sabe, eu ouvi o Bill Hybels uma vez falar uma frase que era assim: a sua agenda, ela não pode ser um reflexo de quem você é, mas ela tem que ser um projeto de quem você quer ser. Então, cara, quando você olhar para a tua agenda, olhar para um monte de coisa que você tem que fazer, eu sei que a gente tem que trabalhar, eu sei que a gente tem que estudar, eu sei que a gente tem que trabalhar e estudar em algum caso, e a gente tem que ser responsável com as coisas que a gente tem, mas, cara, quando você olhar para a sua agenda, seja intencional em criar espaço, em criar margem, para que a gente possa cuidar de pessoas e a gente possa ter tempo com pessoas. A nova cultura é uma nova cultura que tem isso, é uma nova cultura de pessoas que criam margem, por isso esse título, Criando Margem. Uma nova cultura é uma cultura de pessoas que entendem esse princípio de Levítico 19, que entendem que Deus ele confiou um monte de coisa na nossa mão, não que a gente extrapole os limites, mas que a gente crie margem para poder investir na vida de alguém, ou para poder amar alguém, ou para poder gastar tempo com alguém. Sabe, eu sinto que hoje em dia a gente reconhecer as nossas limitações, a gente admitir os nossos limites, é quase como uma declaração de fracasso. Assim, todo mundo está indo muito bem. Quando o cara fala assim, você quer crescer na tua carreira, e você quer crescer na tua carreira trabalhando 8 horas por dia? Não, você não vai conseguir, você precisa trabalhar 10, você precisa trabalhar 12, você precisa trabalhar 16 horas, senão você nunca vai para frente. Olha para aquele cara que está do teu lado, olha para o cara que está do teu outro lado. Aquele outro estagiário está trabalhando 10 horas, aquele outro estagiário está trabalhando 10 horas, e você está querendo sair daqui com 4 horas de trabalho? E você fala, cara, realmente o meu limite, se eu definir o meu limite, é quase como uma declaração de fracasso. Então eu vou abandonar o meu limite e eu vou seguir nesse ciclo que o mundo me impõe. Ou então, cara, todo mundo está usando essa marca, todo mundo está fazendo essas viagens, todo mundo tem esse padrão de vida. E, cara, se eu não entrar nesse padrão, eu vou ficar para trás, eu vou ficar de fora. E aí você admitir os seus limites, você admitir que, cara, isso aqui talvez seja um pouco demais para mim, é quase como fazer uma declaração de fracasso. É quase como fazer uma declaração do tipo assim, cara, eu não sou tão bom quanto você. Os nossos limites passam a definir quem nós somos. E de repente falar que a gente não, assim, identificar até onde a gente consegue ir, passa a desvalorizar a gente perto das pessoas que estão à nossa volta. Quando na verdade o nosso valor não tem nada a ver com isso, né? O nosso valor está baseado em quem Deus é. Eu descubro quem você é e aí eu fico sabendo quem eu sou. Cara, então eu percebo cada vez mais e obviamente, eu me percebo cada vez mais nessa cultura antiga. Eu me percebo muitas vezes dando conta 1h da manhã que, caramba, eu ainda não fiz tudo que eu tinha que fazer. E eu tenho que acordar cedo no dia seguinte e eu não tive tempo para dar atenção para as pessoas que eu amo e as pessoas que são importantes para mim. Ou eu me percebo indo no limite do meu orçamento e não tendo tempo de virar para alguém e falar assim, cara, vou fazer o seguinte, cara, deixa que hoje é comigo, eu quero abençoar na tua vida. Ou então falando assim, cara, se está precisando, está aqui, toma, eu quero semear na tua vida. Porque eu criei margem, não vai fazer falta para mim, eu criei margem e eu quero investir na tua vida. Então eu queria propor hoje, criando margem, eu queria propor que a gente adotasse esse novo estilo de vida, essa nova cultura. Uma cultura em que qualquer coisa na nossa vida, qualquer coisa que a gente receba na nossa mão, qualquer coisa que a gente tenha para administrar na nossa mão, a gente use intencionalmente para criar margem e para abençoar alguém. Cara, você pode ter 24 horas por dia livre sem fazer nada. Mas, cara, seja intencional em, dentro dessas 24 horas, achar um tempo para dedicar para alguém. É ser intencional. Eu queria propor que essa nova cultura é uma cultura em que a gente cria margem de propósito. E que a gente cria margem para investir na vida um dos outros. Cara, quando você olha para Levítico 19, ele fala, cara, isso aqui você vai guardar para o pobre e para o estrangeiro. Tem dono isso. Ele não separa margem. Separa margem. Ou separa margem para mim, né? Deus fala assim, separa essa margem e me dá. Não, isso aí é outra coisa, isso é o que ele chama de dízimo lá atrás. Essa margem que ele está falando é, cara, separa margem para as pessoas. Separa margem para o pobre e para o estrangeiro. Separa margem para quem está ao seu redor e está precisando de você. Sabe, uma nova cultura é essa cultura de amor ao próximo. Essa cultura de que,
cara, eu vou dar por você. Tipo assim, a gente vive muito selfie, eu quero tirar selfie, eu quero chegar naquela posição, eu, quando na verdade está falando assim, cara, cria margem naquilo que você tem, cria margem naquilo que você conquistou, mas não é para você essa margem. Essa margem é de alguém. É seu. Quem foi que comprou a semente? O fazendeiro. Quem foi que plantou a semente? O fazendeiro. Quem foi que pagou os funcionários para poder irem lá e fazer a colheita? O fazendeiro. E de quem pertencia aquela margem da colheita? Do pobre e do estrangeiro. Não era do fazendeiro. Essa nova cultura, essa margem, quando você identifica, você fala assim, cara, Deus me deu esse tanto aqui. Esse é o limite daquilo que eu tenho. Esse é o limite, esse é o equilíbrio da minha vida, esse é até onde eu consigo ir. Quando eu identifico isso, quando eu identifico esse limite, e eu defino uma margem, ou seja, eu falo, cara, eu não vou usar tudo, eu não vou passar do meu limite, eu não vou usar tudo, eu vou usar até aqui, eu vou usar 80%, 70%, 60%, que seja, mas eu vou usar até aqui. Essa margem que sobra, essa margem não é mais sua. Essa é a margem que você tem para dar para os outros. Isso é o que você tem para poder amar os outros. Isso é o que você tem para poder investir na vida dos outros. Sabe, cara, eu estava lembrando, enquanto eu estava preparando isso, eu estava lembrando de uma história que aconteceu comigo 2 anos atrás, 3 anos atrás, sei lá. E a empresa me mandou para um evento, e era um evento que ia durar a semana toda. Na verdade, guia de segunda a quinta-feira. E era um evento em outro país, e eu estava super animado, porque era um lugar que eu não conhecia, era um lugar novo para mim, e eu queria gastar um tempo para poder conhecer também aquele lugar. Visitar os pontos turísticos, enfim, aquela coisa que todo mundo gosta de fazer quando viaja. E eu lembro que eu cheguei na segunda-feira nesse evento, e eu saí 7 horas da manhã do hotel, 6:30 da manhã do hotel, não lembro, eu sei que o hotel ficava tipo assim, no outro extremo da cidade. E eu cheguei no evento, e eu fiquei no evento até 10 horas da noite, eu voltei para o hotel quase que 11 horas da noite, dormi, e no dia seguinte eu acordei de novo, 6 horas da manhã. Cara, isso foi segunda-feira, foi terça, foi quarta, e eu não tinha feito absolutamente nada, eu tinha ficado de 7 horas da manhã até 11 horas da manhã em função do trabalho, e eu não tinha tido tempo de falar com ninguém, eu não tinha tido tempo de fazer nada que eu queria, visitar lugar nenhum, eu não tinha tido tempo de nada. E aí, quando foi na quinta-feira, 7 horas da manhã, eu fui para o evento. E eu sabia que aquele dia o evento terminava depois do almoço. Estava eu e um diretor lá da empresa, a gente ficou no evento, a gente almoçou. Depois do almoço, ele falou assim, cara, então beleza, vamos voltar para o hotel e a gente termina de trabalhar no hotel. Porque tem uma semana que a gente não responde e-mail, tem uma semana que a gente não sabe o que as pessoas estão precisando. Então, vamos voltar e a gente fica trabalhando lá. E eu olhei e falei assim, cara, eu estou trabalhando de 7 às 11, de segunda até hoje. Assim, valeu. Vai indo na frente, me espera lá no restaurante, daqui a pouco eu chego lá, tá bom? Vai indo, fica sentado lá me esperando que eu vou. Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu não vou entrar nesse loop. Eu não vou trabalhar até 10 horas da noite, 10 horas da noite, e deixar passar as oportunidades que Deus me deu. Então eu decidi sair dali, e tinha um restaurante específico que eu queria visitar, porque eu gosto de comer coisa diferente, e esse restaurante servia um prato meio exótico, coração de cavalo, não me julga. E eu queria exatamente naquele lugar, e eu olhei no mapa, eu vi que do lado do restaurante tinha um parque, era um parque que eu queria conhecer, eu olhei a rota do metrô, eu olhei tudo certinho e eu fui. Peguei o metrô, saltei lá, visitei o parque lindo, fiquei super contente, depois eu saí, quando deu mais ou menos no final do dia, 5 horas da tarde, alguma coisa assim, eu saí e comecei a andar em direção ao restaurante. Eu tinha decorado o caminho para chegar no restaurante. Cara, não era difícil, era tipo, você saía do parque, virava direita, 2 quarteirões, virava esquerda, você chegava. É tipo algo tão simples quanto isso. E cara, quando eu saí, e eu comecei a procurar esse restaurante, eu assim, me perdi. Mas me perdi de uma forma que eu não sei explicar como. Porque eu saí, virei à direita e comecei a andar, da próxima vez que eu me dei conta, eu estava tipo num lugar completamente louco. Eu já tinha andado o equivalente a, sei lá, 2 estações de metrô. Tipo assim, eu andei, sei lá, 15 minutos. 15, 20 minutos, sei lá quanto tempo que eu andei, eu estava tipo, completamente perdido. E aí foi aquela hora que eu tive que vencer o meu ego, vencer o meu gene masculino e falar assim, eu vou pedir informação e eu quero chegar nesse restaurante hoje ainda. Então eu fui lá, entrei na primeira lojinha
que tinha uma lojinha de conveniência pequenininha. E eu entrei nessa loja de conveniência e eu falei assim, oi moça, boa tarde, com licença, eu queria saber onde fica o restaurante tal, você sabe, você conhece? Ela me olhou com aquela cara, tipo assim, de eu te odeio, o que você veio fazer aqui 5 horas da tarde? Tipo, tô querendo fechar a loja, o que você está fazendo aqui? Ela olhou para mim com a raiva, eu quase pedi desculpa e fui embora, né? Tipo assim, desculpa, eu pedindo informação, meu Deus do céu, onde é que eu estava com a cabeça? E eu fui embora. Aí ela olhou para mim e falou assim, esse restaurante eu não conheço. Aí ela falou assim, você sabe o endereço? Aí eu falei, não, eu tinha esquecido de olhar o endereço. Eu olhei no mapa onde ficava e eu tinha esquecido de anotar o endereço do restaurante. Idiota, eu sei. Acontece, obrigado. Muito obrigado, eu estou me sentindo melhor agora. Vocês olharam para mim com uma cara do tipo assim. Pois é, esqueci. Ela falou, você tem o endereço? Eu falei, não, eu esqueci de anotar. Ela falou assim, você não consegue dar um Google? Eu falei, não, eu estou sem sinal de internet. Aí ela começou a me dar mó bronca. Como é que você sai e você não tem internet, você está indo para um lugar que você não sabe onde fica, blá, 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 blá. Começou a me dar mó bronca. E ela falou assim, tudo bem, eu vou procurar para você. E ela pegou o computador dela, botou no Google, falou assim, qual é o nome mesmo do restaurante? Eu falei o nome do restaurante. Ela começou a procurar. E aí, enquanto ela procurava, eu vi que tinha uma Bíblia atrás dela, uma Bíblia aberta. E eu falei assim, essa Bíblia é sua? Ela olhou para mim, ela falou assim, é. Você é cristão? Eu falei, sou. E ela começou a chorar. E eu falei assim, agora eu estou completamente perdido, porque assim, eu estava tomando bronca há 2 minutos atrás, e agora a mulher está simplesmente tipo, chorando na minha frente, porque eu falei que eu era cristão. Eu falei, gente, eu devo ter ofendido essa mulher de algum nível que eu não conheço. Eu falei, sou. E aí ela falou assim, e ela, depois que ela se recompôs um pouco, ela falou, cara, eu preciso te contar o que aconteceu aqui. Eu falei, por favor, né? Porque no caso eu preciso ir para o restaurante. Ela falou assim, há 2 anos atrás eu tinha um emprego muito bom. Era um emprego excelente, eu recebia muito dinheiro, meu salário era muito bom. E eu senti uma direção de largar aquele emprego e me dedicar ao ministério integral. E ela largou tudo que ela tinha, pediu demissão do emprego e foi para o ministério. E ela ficou ali um tempo no ministério, e aquele tempo ela não conseguiu meio que se encaixar, as finanças dela não se encaixaram, ela consumiu tudo que ela tinha guardado, e chegou no nível que ela falou assim, cara, não dá mais para continuar, não tem mais como. E a única saída que ela achou foi abrir uma pequena loja de conveniência, do lado de uma estação de metrô. E ela chamou o marido dela, e eles falaram assim, cara, vamos largar isso não faz mais sentido, não dá mais, vamos trabalhar nessa loja de conveniência. E ela falou, desde então, há meses que ela abriu essa loja, desde então, eu acordo todo dia frustrada com Deus, porque eu achei que eu tinha recebido uma direção, eu achei que Ele estava comigo, mas acontece que não era. Ela falou assim, desde então, há meses, eu acordo frustrada, perguntando, Deus, era isso mesmo? Deus, é para eu estar aqui mesmo? Deus, onde foi que eu errei? Deus, por que você deixou essas coisas acontecerem comigo? Ela falou, só que acontece que, à medida que os meses foram passando, as minhas energias também foram acabando. E a frustração começou a aumentar, E ela falou assim, e hoje de manhã eu acordei e eu falei assim, Deus, para mim não dá mais, eu não aguento mais. Eu preciso que você fale alguma coisa comigo. Porque eu preciso tomar uma decisão na minha vida, eu preciso saber se dá para continuar ou não. E eu preciso tomar essa decisão, e essa decisão vai ser tomada hoje. Eu preciso que você apareça, eu preciso que você fale alguma coisa para mim. E ela de manhã abriu a Bíblia, e ela começou a folhear a Bíblia de um lado para o outro, de Gênesis a Apocalipse, e nada. Ela lia e nada, e ela lia e nada, ela lia e nada. E ela falou assim, bom, não vou pegar uma Bíblia, eu vou pegar um livro. E aí ela pegou um livro do Billy Graham, e ela começou a ler o livro do Billy Graham. E ela falou assim, cara, nada. Eu li as páginas do livro e eu não ouvia nada, e eu não percebia nada. E ela voltou para a Bíblia, e ela ficou durante o dia inteiro alternando entre a Bíblia e o livro, tentando ouvir alguma coisa de Deus. E o tempo inteiro ela falava assim, Deus, fala comigo, Deus, eu preciso ouvir você, eu preciso saber que você me vê, eu preciso saber que você está consciente de onde eu estou, das minhas frustrações, do que eu estou sentindo, eu preciso que você fale comigo.
E quando deu umas 5 horas da tarde, ela largou a Bíblia atrás do balcão, ela virou para Deus e ela falou assim: Deus, é o seguinte, ou você vem e faz uma visita na minha loja hoje, ou eu tô fora. Ou eu tô fora, ou você me visita nessa loja hoje, ou eu tô fora. 20 minutos depois, eu entro naquela loja e eu falo assim: essa Bíblia é sua? E ela falou assim: cara, você foi Jesus visitando a minha loja hoje. Agora eu sei que Deus me vê. Agora eu sei que Deus me escuta. Agora eu sei que Jesus, Ele me ama e Ele cuida de mim. Ela falou assim: agora eu sei que eu estou no lugar certo e que é para eu continuar onde eu estou. Mas sabe onde tudo isso começou? Isso começou comigo falando assim: cara, eu vou criar margem na minha vida. Eu vou criar margem. Eu não vou me fazer refém do estilo de vida das pessoas que estão ao meu redor, ou da cultura que está ao meu redor. Eu vou decidir criar margem. Eu vou decidir criar margem. Sabe, quando eu entrei para conversar com ela, a forma como ela reagiu, cara, eu poderia muito bem ter falado assim: ah, tá bom, tchau. Mas eu falei: cara, eu decidi criar margem nas minhas emoções, nos meus sentimentos, para passar a reação dela. Para aceitar aquela reação estressada, aquela reação combativa. Eu decidi criar margem para poder ouvir e engajar numa conversa, engajar num relacionamento. Tudo começa quando a gente decide criar margem, viver uma vida de margem. E quando a gente decide viver uma vida de margem, quando a gente decide usar essa margem para as outras pessoas, Jesus, ele aparece e ele fala assim: agora deixa que eu vou manifestar o meu amor por essa pessoa. Agora eu vou usar a tua margem para manifestar quem eu sou. E para transformar a vida das pessoas. E para levar esperança onde não tem esperança. E para levar salvação onde não tem salvação. E cara, hoje eu botei o despertador aqui para 20 minutos. E eu tentei o meu máximo, pregar em 20 minutos. Não consegui, mas eu tentei. Porque eu queria criar margem para a gente hoje. Porque eu queria que, ao invés de a gente chegar aqui e cumprir um monte de regra, e cumprir um monte de horários que são pré-definidos, ou que são combinados, ou enfim, a liturgia do culto, eu queria que a gente criasse margem para que a gente pudesse investir na vida do outro. Para que a gente pudesse declarar palavras de encorajamento um para o outro, para que a gente pudesse ter tempo para estar um com o outro. Então eu queria chamar a banda para voltar. E na verdade eu não tem nada planejado. Eu falei com o Mendes, eu falei: cara, eu nem sei o que eu vou fazer, eu vou jogar a bola para vocês e vocês se viram. Mas eu quis ser intencional em criar margem. Eu quis ser intencional em dar 10 minutos, 5, 10 minutos, 15 minutos, sei lá. Para que a gente possa ter a oportunidade de ver Jesus agir através da nossa vida. Cara, então se você quiser ficar de pé, se você não quiser, se quiser continuar sentado, na verdade assim, você tem toda a liberdade de fazer o que você quer fazer. Mas se puder apagar um pouco a luz e cara, você tem esse tempo, você tem essa margem. Você tem essa margem que a gente criou para você. Para procurar alguém, para amar alguém, para encorajar alguém. Eu sei que às vezes a gente pensa, fala assim: Bruno, eu não tenho nada. Se eu não tenho nada para mim, imagina criar margem para os outros. Cara, se existe alguém que é capaz de expandir os seus limites e fazer você ter margem, é Deus. Então você tem mais do que você imagina, porque o Criador de tudo, a fonte de tudo está em você e mora em você. É uma decisão que a gente toma, é uma escolha que a gente faz. Eu vou viver uma vida de criar margem. Não é uma decisão racional, é uma decisão em fé. Eu vou escolher uma vida de margem. Então se você está sentado pensando assim: cara, eu vou continuar sentado porque alguém vai vir falar comigo, porque eu não tenho nada para oferecer. Eu quero falar o contrário, cara. Você tem mais do que você imagina. E criar margem é uma decisão que você faz.
Entrar num estilo de vida de margem é uma decisão que todos nós temos que fazer. Então, cara, banda, tá com vocês.